Olá, pessoal. O objetivo da apresentação de hoje é apresentar um case de uma análise de integridade de uma adutora que estava hibernada há 5 anos. Meu nome é Eduardo Fleck, eu sou engenheiro de manutenção na Samarco Mineração. A Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração. É uma joint venture de propriedade da Vale e BHP. Ela inicia na cidade de Mariana com o complexo de Germano. Saindo dela, existem 3 minerodutos que levam até o complexo de Ubu, no Espírito Santo. Estes minerodutos possuem também uma estação de bombeamento intermediária na cidade de Matipó. O objeto do estudo desse trabalho, as adutoras de Gualacho e Santarém, ficam localizadas no complexo de Germano. As adutoras são tubulações normalmente de grande extensão que objetivam o transporte de água. No caso da Samarco, é para o processo, para o beneficiamento mineral, esta água é utilizada. A adutora de Santarém operou até 2015 com histórico de manutenções confiável. Já a adutora de Gualacho apresenta um histórico de falhas e vazamentos no passado. Na nossa preparação para a retomada das operações em 2020, a prontidão operacional vislumbrou a união de 2 adutoras, gerando uma nova rota para a operação do sistema. Foi realizado um estudo hidráulico para verificar a possibilidade de interligação e operação com esta rota resultante. Com isso, foi levantada a necessidade de checar a integridade dos dutos, e o sistema resultante deveria ter alta confiabilidade. A integridade de tubulações pode ser avaliada utilizando a fórmula de Barlow, que é uma equação que está disponível na norma ASME B31.4, mais especificamente para dutos de polpa, os quais nós já utilizamos dos minerodutos. Porém, ela não tem restrição para ser aplicada especificamente com polpa e pode ser utilizado com outro fluido, como a água, que é um fluido newtoniano. Nessa fórmula, fazendo um rearranjo da equação, nós temos que a espessura mínima das paredes do tubo está diretamente relacionada à pressão manométrica interna, o diâmetro externo do tubo e a tensão máxima permitida pelo material que fabrica o tubo. São necessárias realizar algumas inspeções para levantar os dados e permitir a realização dos estudos de engenharia para determinar se está fit for service, que é pronto para operar. Essas tubulações são majoritariamente enterradas e os dutos foram hibernados de maneira inadequada, com água parada sem tratamento, devido à abrupta parada de operações da planta no passado. Existem algumas técnicas que são possíveis para realizar esse levantamento de dados, entre elas a gente tem Smart Pig, que seria muito caro e essa tubulação não é adequada, C-Scan, que necessitaria que nós tivéssemos acesso pelo menos à maior parte da tubulação, sendo que ela é majoritariamente enterrada, então seria uma contratação muito complexa, cara e que traria poucas vantagens. B-Scan e A-Scan, que não te dão a visão completa da tubulação. Um outro teste que pode ser feito para a integridade de tubulações é o teste hidrostático. Ele também é exemplificado numa norma ASME, que é a Section 8, divisão 1, onde ela é especificamente para caldeiras e vasos de pressão, mas adaptando, considerando a adutora como um enorme vaso de pressão, nós podemos realizar uma aplicação de uma norma ainda mais conservadora, que seria a de testes hidrostáticos, né? E a adaptação para uma tubulação que já está em trabalho, nós encontramos que a pressão do teste hidrostático deve ser 1,3 vezes a pressão máxima de trabalho admissível, ou seja, 30% a mais do que a máxima pressão de trabalho. Lembrando sempre que quando estamos falando de testes hidrostáticos, devemos sempre lembrar de segurança, pois estamos falando de altas pressões, riscos de ruptura e pode causar danos a pessoas ou às redondezas caso haja uma falha enquanto o teste estiver em uma pressão elevada. A ABNT-NBR 15280-2 é uma norma para construção de dutos, mas ela traz diversas recomendações de como executar um teste seguro. Isolamento, sinalização de área e todo o procedimento de como o engenheiro pode elaborar a lógica do teste. Isso conta com uma elevação gradual da pressão, definindo patamares para estabilização, o teste de resistência propriamente dito e após isso um teste de estanqueidade para garantir que não haja vazamentos. Caso ocorra uma falha durante essa elevação de pressão, todos os reparos devem ser realizados para só assim o teste iniciar desde o princípio, para garantir a total segurança das instalações.
Na adutora de Gualacho, nós realizamos algumas medições. Nós optamos pela técnica do iScan, que apesar de eu ter dito ser a menos eficiente, devido à urgência que nós tínhamos e à desconfiança que nós já tínhamos pelo histórico da adutora, nós vimos que ela poderia nos trazer resultados. Caso os resultados fossem muito otimistas ou inconclusivos, nós poderíamos partir para alguma contratação de algum serviço mais especializado. Então, realizamos uma técnica de medição de espessura simples, onde nós medimos majoritariamente 4 pontos, como está bem representado na imagem, aos 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, e junto com ele nós faremos uma inspeção visual. Porém, antes mesmo de começar a medição, durante o percorrido da inspeção visual, quando o inspetor iria iniciar a coleta, foi identificado diversos pontos de furos durante essas inspeções. Foi acionada a engenharia, então nós definimos novos pontos de medição, pode ser visto na imagem à direita, que é uma espécie de malha para determinar como estava o comportamento dessa espessura. Se aquele ponto é um pitching, é algo pontual, ou se é um desgaste generalizado da tubulação. Com estes dados, nós montamos uma tabela de resultados utilizando o software Excel e elaboramos um mapa de calor, que podem ser vistos nessas imagens. Com ele, nós percebemos que há sim um desgaste praticamente generalizado da tubulação, porém há estes pontos muito específicos de desgaste, onde ocorrem os furos. A possibilidade de um teste hidrostático foi inexistente devido aos dados que encontramos anteriormente, já que já haviam vários furos que foram detectados, mesmo que visualmente não faria sentido pressurizar o duto, sendo que ele vazaria por aqueles pontos. Então, resolvemos avaliar a possibilidade de realizar reparos nesses pontos. Antes de sairmos, já atuando em campo, nós resolvemos analisar os dados que nós coletamos. Todos aqueles furos, cada um deles gerou uma malha e os dados foram tratados por nós engenheiros de manutenção para verificar a viabilidade de realizar esses reparos. Então nós utilizamos as medições encontradas, aplicamos a fórmula de Barlow anteriormente mencionada, utilizando um fator de segurança de 0,85, conforme era o projeto original da tubulação, e verificamos que não só nas espessuras mínimas, desconsiderando os furos encontradas, a tubulação falharia, mas na espessura mediana ela falharia majoritariamente, já que nós pegamos as pressões do estudo hidráulico e nesta seção onde seria aplicada a adutora de Gualacho, ela não varia tanto, e como vocês podem ver na tabela abaixo, ela fica em torno de 15,3 kg nos pontos máximos. E a espessura mediana, isso quer dizer o quê? 50% dos valores estão com espessura inferior a esta, suportam 14,7 kg. Então, mesmo que nós realizássemos os reparos para o teste hidrostático, caso por algum motivo ele conseguisse suportar o teste hidrostático, talvez pelo fator de segurança, muito provavelmente durante as operações nós teríamos diversos vazamentos nessa tubulação, o que iria contra uma das premissas desse trabalho, que é garantir uma alta confiabilidade. Seguindo a mesma lógica, nós resolvemos realizar medições em Santarém. Com a inspeção visual não detectamos nenhum furo. Como nós dissemos, ela já tinha um histórico diferenciado. Porém, nós resolvemos realizar a mesma medição em malha, e a extensão de Santarém é muito superior, então nós puxamos mais pontos e dividimos os trechos em 4. Pela variação de pressão também não faz sentido utilizar apenas a pressão máxima para avaliar a tubulação como um todo, já que ela possui até mesmo espessura variável devido às diferentes demandas de trabalho. No gráfico abaixo nós podemos ver tanto a espessura mínima encontrada, diferentemente de Gualacho, que foi eliminado pela espessura mediana já estar muito baixa, nós pegamos o menor valor de espessura encontrado em cada trecho de Santarém e verificamos que até mesmo ele era superior, ou seja, possuía uma pressão admissível com os fatores de segurança superior à pressão de teste, que já é 1,3 vezes a pressão máxima de trabalho, passando nos nossos critérios, garantindo a robustez e a confiabilidade que precisávamos para o retorno das operações. Assim, nós poderíamos então prosseguir para o teste hidrostático. Lembrando, muito importante, que a medição realizada foi iScan, a tubulação é em grande parte enterrada, ambas Gualacho quanto Santarém, então o teste hidrostático fez-se necessário até para verificar estes outros pontos.
Para realizarmos o teste hidrostático de Santarém, então verificamos todo o comprimento da adutora. Como vocês podem ver no gráfico de avaliação de perfil, ela possui uma extensão superior a 6.500 metros. Então, o comprimento dela é muito grande, com uma variação de perfil superior a 200 metros do ponto mais baixo para o mais alto, o que significa que, para pressurizarmos 30% a mais do que é o necessário no ponto zero, que possui a elevação em torno de 800 metros, o ponto que está a aproximadamente 1.090 metros de elevação ficaria com uma pressão muito superior a 30% da pressão de trabalho. Além de a necessidade de água para encher um trecho tão comprido como este seria muito grande. Assim, nós definimos alguns pontos para teste. Primeiro que, a partir do ponto da distância 6.500, é a adutora de Gualacho, a qual já foi eliminada do nosso estudo. Então, nós decidimos por fazer um bloqueio no PTH3, que vocês veem no gráfico à direita. Ou seja, lá foi instalada uma válvula, que é o ponto limite deste teste hidrostático. Foi instalado um bloqueio, onde vocês podem ver pela linha tracejada, bloque, num trecho intermediário entre o PTH1, que é a captação desta adutora, e o PTH2, que é o ponto de maior elevação. Como eu disse, pela diferença de cotas, a pressão ficaria muito elevada no PTH2 e ele poderia falhar com uma pressão que seria mais do que 3 ou 4 vezes a pressão máxima de trabalho. Haja visto que ele é o pico e a partir dele o restante da adutora se comporta praticamente como um conduto livre, já que o objetivo da captação é apenas vencer essa coluna inicial. Assim, com esses bloqueios, nós reduziríamos a quantidade de água, precisaríamos dos manômetros apenas nos 3 pontos indicados, que são os pontos notáveis, com eles nós já inferiríamos a pressão de todo o restante da linha, baseado nas diferenças de cota, e teríamos a captação de água no PTH1, uma fácil forma de adicionar água para o teste hidrostático. No PTH2, por ser o ponto mais elevado, ele possui um tanque de amortecimento, então também é um ponto fácil de adicionar a água, e o PTH3 apenas para o bloqueio e medição de pressões durante o teste. Após o teste hidrostático, Santarém foi aprovada sem ressalvas, não foram necessários nem mesmo reparos, então a tubulação estava de acordo com o que nós já havíamos medido em campo e inferido. A situação de Gualacho perdurou, então nós começamos a observar as alternativas. Essa parte eu coloquei resumida porque o foco era realmente a análise de integridade. Entre as alternativas, nós verificamos a substituição por polietileno de alta densidade, pois nós possuíamos algumas tubulações disponíveis na planta, todas de PN25. Como a pressão é baixa, o PAD parece uma solução fácil, de fácil instalação, e principalmente por ser um conduto livre, iria funcionar de forma muito interessante, já que sua rugosidade interna é baixa. Realizamos a avaliação com a fórmula de Chess-Manning para condutos livres, utilizamos a BNT NBR 15561 para as características do PAD, porém nós verificamos, como pode ser visto na tabela abaixo onde está grifado, em vazão, a vazão do conduto livre ficava inferior ao que nós necessitávamos, que era no mínimo acima de 800 metros cúbicos por hora. Isso significa que essa tubulação não suportaria isso? Sim, ela suportaria, porém não mais como um conduto livre. Ela se tornaria um conduto forçado, elevando toda a pressão para trás da tubulação, necessitando de outro estudo hidráulico e risco de ruptura em algum outro ponto e de refazer todo o teste hidrostático que nós verificamos. Então vimos que uma possibilidade seria com o PAD PN20. Porém, como nós não possuíamos ele à pronta disposição, sem custo, vimos que a viabilidade econômica de rearranjar a rota do restante de Santarém, que estava com uma confiabilidade impecável, era melhor do que substituir o Gualacho. Então foi essa a decisão tomada pela companhia e tem operado desde então com uma confiabilidade incrível nessa tubulação. Pessoal, essa apresentação bem sumarizada, né, vocês podem ver mais detalhes no artigo, mas o objetivo real foi para mostrar que podemos fazer avaliação sem utilizar Smart Pigs, que são tecnologias muito caras, ou ter que escavar toda a tubulação com 6CAM e nem sair fazendo um teste hidrostático sem ter a validação dos dados, ou ter pelo menos uma avaliação prévia. Muito obrigado, pessoal.